Existe uma versão do perdão que parece sagrada por fora, mas que silenciosamente te destrói por dentro. Você tem perdoado pessoas que nunca se desculparam. Você tem feito as pazes com feridas que nunca foram reconhecidas. E você tem chamado isso de força. Mas preciso que você ouça isto: o que você tem praticado não é perdão. É o desaparecimento. Você tem se apagado, um perdão de cada vez, e lá no fundo, você já sabe disso. Você sentiu isso da última vez que disse está tudo bem quando não estava. Você sentiu isso quando sorriu para alguém que havia quebrado algo em você que ainda não cicatrizou. Essa sensação no peito, essa opressão silenciosa, não é paz. É o peso de tudo que você engoliu para manter o conforto de outra pessoa. E hoje, quero compartilhar essa verdade com você. Não para te deixar com raiva. Não para te dizer para cortar relações com todos ou construir muros tão altos que nada possa te alcançar. Mas para te ajudar a entender o que realmente tem acontecido, porque acho que você merece essa compreensão mais do que imagina. O perdão é uma das palavras mais incompreendidas no vocabulário emocional humano. Muitos de nós fomos ensinados que perdoar alguém significa voltar para essa pessoa. Significa minimizar o que ela fez. Significa dizer estou bem mesmo quando não estamos, porque guardar a dor de alguma forma nos torna menos espirituais, menos evoluídos, menos bons. Fomos ensinados que quanto mais rápido perdoamos, mais fortes nos tornamos. Mas ninguém nos disse o que acontece com a dor que nunca foi testemunhada. Ninguém nos alertou que feridas não sentidas não desaparecem, elas migram. Elas se movem do seu coração para o seu corpo, para a sua postura, para a maneira como você se encolhe quando alguém levanta a voz, para a maneira como você se desculpa por existir em espaços onde você tem todo o direito de estar. Há algo que eu quero lhe perguntar, e quero que você reflita sobre isso antes de responder. Pense em alguém que você perdoou. Alguém que te magoou. Talvez profundamente. Talvez repetidamente. Agora pergunte a si mesmo: você o perdoou porque realmente processou o que ele fez com você? Ou você o perdoou porque a alternativa parecia muito perigosa? Porque a raiva deles te assustava? Porque o afastamento deles parecia uma morte? Porque decepcioná-los era como perder algo que você não suportaria perder? Se a resposta for a segunda, então o que você praticou não foi perdão. Foi uma estratégia de sobrevivência disfarçada de espiritualidade. Foi uma maneira de se diminuir o suficiente para se manter em segurança. E aqui está a parte que me parte o coração um pouco: você fez isso porque é alguém que ama profundamente. Você fez isso porque a conexão importa mais para você do que estar certo. Você fez isso porque em algum momento, muito cedo na sua vida, você aprendeu que a sua dor era menos importante do que o conforto de outra pessoa. Essa lição nunca foi sua para carregar. Mas você a carrega há muito tempo. Deixe-me te contar algo sobre o corpo, porque o corpo nunca mente como a mente. A mente é extraordinariamente criativa. Ela pode reformular, racionalizar, minimizar e reconstruir. Ela pode pegar uma ferida e transformá-la em uma lição antes mesmo do sangramento parar. Mas o corpo guarda as marcas em uma linguagem que não tem palavras, apenas sensações. Aquela tensão na sua mandíbula quando você está perto de certas pessoas. Aquela leve náusea antes de uma conversa específica. Aquele peso que se instala nos ombros quando alguém pronuncia seu nome em um tom específico. Isso não é ansiedade. É memória. É o seu sistema nervoso tentando lhe dizer algo que sua mente se recusa a ouvir. O perdão tóxico permanece no corpo muito depois da mente ter declarado paz. Você pode dizer a si mesmo que superou. Pode escrever em um diário, dizer em terapia, repetir como um mantra. Mas se seu estômago ainda se contrai quando o nome da pessoa aparece no seu celular, algo dentro de você não se reconciliou. Algo ainda está esperando, não por vingança, não necessariamente por um pedido de desculpas, mas por reconhecimento. Por alguém que simplesmente diga: isso aconteceu e não foi certo.
Eis algo que a maioria das pessoas não percebe. O verdadeiro perdão não é algo que você decide. É algo que acontece após um processo longo, às vezes doloroso, de realmente sentir o que lhe foi feito. Você precisa vivenciar o luto primeiro. Precisa se permitir sentir raiva sem imediatamente transformá-la em algo mais suportável. Você precisa se permitir sentir a perda daquilo que merecia e não recebeu. Porque dentro de cada pessoa que perdoa rápido demais, existe uma dor que nunca teve permissão para existir. Existe uma versão mais jovem de você que foi ferida e imediatamente informada, por você mesma ou por outra pessoa, de que era hora de seguir em frente. E essa parte mais jovem de você ainda está presa naquele momento, esperando que alguém volte e diga: eu te entendo. O que aconteceu com você importou. Eu não vou te apressar para sair dessa dor. Você não admite isso, mas às vezes o perdão que você oferece nem sequer é sobre a outra pessoa. É sobre se proteger da sua própria profundidade emocional. Porque se você se permitir sentir verdadeiramente o quanto algo dói, você pode cair em algo que parece sem fundo. E cair parece perigoso quando ninguém nunca te segurou antes. Então, em vez disso, você encena o perdão. Você fabrica a paz. Você se torna, aos olhos de todos ao seu redor, a pessoa que sempre escolhe o caminho certo. Mas o caminho certo tem um preço que ninguém vê. O custo é o esgotamento permanente constante de alguém que está sempre lidando com a própria dor em tempo real. O custo é a lenta erosão da confiança na própria realidade emocional. Porque cada vez que você perdoa antes de estar pronto, você envia uma mensagem para si mesmo. E essa mensagem é: o que eu sinto é menos importante do que o que é conveniente para todos os outros. Quero falar sobre as pessoas que perdoamos com mais facilidade. Não estranhos. Não conhecidos distantes. Aquelas que mais amamos. Porque é aí que o perdão tóxico causa o dano mais profundo, dentro dos relacionamentos que mais significam para nós. Com as pessoas que amamos, desenvolvemos um cálculo de dor quase inconsciente. Pesamos o que elas fizeram contra o que perderíamos ao reconhecê-las. E, na maioria das vezes, o medo de perdê-las vence. Então, minimizamos. Contextualizamos. Dizemos coisas como: elas não fizeram por mal, ou elas já passaram por muita coisa, ou eu sei que elas me amam, mesmo que nem sempre demonstrem isso claramente. E talvez essas coisas sejam até verdadeiras. Mas a verdade pode coexistir com o dano. Alguém pode te amar e ainda assim te ferir repetidamente. Alguém pode ter sofrido muito e ainda assim te fazer carregar o peso de suas feridas não cicatrizadas. Entender por que alguém te machuca não significa que você tenha que absorver essa dor indefinidamente. Mas quando amamos alguém, a linha entre compaixão e autoabandono se torna assustadoramente tênue. A cruzamos tão gradualmente que não percebemos que nos movemos até estarmos em um lugar que não reconhecemos, sendo alguém que mal conhecemos. E então algo estranho acontece. Começamos a nos sentir culpados, não pelos motivos errados, mas pelos certos. Sentimos culpa por sermos magoados. Sentimos culpa por termos necessidades. Sentimos culpa pelos momentos em que o ressentimento surge apesar de nossos melhores esforços, como se o ressentimento fosse uma falha moral em vez de um sinal emocional. O ressentimento, quero te dizer, não é o inimigo. O ressentimento é uma bússola. Ele aponta diretamente para o lugar onde um limite foi cruzado e nunca reparado. Sempre que você sentir ressentimento por alguém que ama, vale a pena se perguntar, não como me livro desse sentimento, mas o que esse sentimento está tentando me mostrar. Porque por trás de todo ressentimento existe uma necessidade não atendida. E por trás de toda necessidade não atendida existe uma pessoa que nunca se sentiu segura o suficiente para pedir perdão. Essa é a camada que ninguém quer tocar. Às vezes, perdoamos as pessoas não porque nos curamos, mas porque temos medo de quem nos tornaríamos se não perdoássemos. Perdoar parece generosidade. Não perdoar parece amargura. E faremos quase tudo para evitar nos vermos como amargos,
como feridos, como alguém que não conseguiu se reerguer. Então, encenamos a superação. Encenamos a cura. Postamos sobre isso, falamos sobre isso, acreditamos nisso intelectualmente, enquanto emocionalmente ainda estamos presos à ferida original, fingindo que o chão não está molhado. O verdadeiro perdão não exige que você finja. Não exige que você retribua. Não exige que você minimize. Isso exige que você habite completamente a verdade do que aconteceu, e então, a partir desse lugar de plena vivência, escolha como deseja seguir em frente. Essa escolha é sua, não deles. Então, como é o verdadeiro perdão? Acho que é mais silencioso do que imaginamos. Não se parece com um grande momento de libertação. Não chega com clareza e calor de uma só vez. Vem lentamente, como a luz que entra em um quarto no início da manhã, não dramaticamente, mas gradualmente, até você perceber que a escuridão que estava lá antes simplesmente não é mais tão absoluta. O verdadeiro perdão acontece quando você para de precisar que a outra pessoa entenda o que fez. Quando você para de ensaiar a conversa em que ela finalmente enxerga, finalmente admite, finalmente lhe dá o que nunca foi capaz de dar. Esse desapego, não da sua dor, mas da expectativa de que ela a cure, é onde o perdão realmente reside. Mas preciso dizer algo importante aqui, porque não quero que você saia daqui com uma nova tarefa espiritual para realizar. Você não precisa perdoar no tempo de ninguém. Você não precisa perdoar para provar que é uma boa pessoa. Você não precisa perdoar de jeito nenhum, se ainda não chegou lá, e fingir que perdoa só vai atrasar o verdadeiro trabalho. O que você precisa fazer é parar de usar a linguagem do perdão como uma forma de evitar a linguagem da dor. Pare de dizer "eu os perdoei" quando o que você quer dizer é "decidi não falar mais sobre isso". Essas duas coisas não são a mesma coisa. Uma é resolução. A outra é repressão. E a repressão tem um prazo de validade. Ela sempre acaba vindo à tona, no corpo, no próximo relacionamento, na forma como você reage a coisas que não deveriam doer tanto quanto doem. Há algo que eu quero deixar com você, e quero que você sinta isso em vez de apenas pensar nisso. Você tem o direito de ter sido magoado, Você tem o direito de ainda estar magoado, Você tem o direito de amar alguém e também de lamentar o que essa pessoa fez com você. Você tem o direito de desejar o bem a alguém de uma distância tão grande que a presença dessa pessoa não alcance mais a parte de você que ainda está se curando. Nada disso faz de você uma pessoa que não perdoa. Isso faz de você uma pessoa honesta. E a honestidade, aquela que se volta para dentro, aquela que se aquieta silenciosamente com a sua própria verdade sem precisar representar nada para ninguém, é o início de algo real. A cura não começa com o perdão. Começa com o reconhecimento. Começa com você dizendo, para si mesmo, em qualquer silêncio que encontrar, isso aconteceu. Isso me afetou. Eu ainda não estou bem, e não preciso fingir o contrário. Desse lugar real, sem glamour, algo finalmente pode começar a se mover. O perdão que vem de lá, se vier, não será nada parecido com o que você vem praticando. Não será como engolir algo. Será como deixar algo de lado. E você saberá a diferença, porque seu corpo saberá a diferença, sua mandíbula relaxará, seu peito se abrirá um pouco e, pela primeira vez em muito tempo, você respirará sem tensão. Esse é o perdão que vale a pena esperar. Esse é o perdão que pertence a você.